Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, boa noite, espero que vocês estejam me enxergando bem, me vendo bem, me ouvindo bem. Vamos começar mais uma live aqui, estou meio afastado das lives de vocês, fazia tempo que eu não conseguia um bom sinal com a internet, mas hoje conseguimos. Inclusive já temos aí o nosso convidado, vai ser uma live collab. Muitas pessoas não sabem, né? Mas assim, nós profissionais da saúde, em todos, de forma geral, temos muitos aspectos em comum. Então, é sempre interessante a gente discutir sobre como você faz para você se introduzir na sua carreira, como você consegue entrar realmente no mercado e fazer realmente sucesso dentro do mercado profissional. E existe um grande ponto em comum entre todos os profissionais que conseguiram chegar em um grande nível de sucesso e aqueles que acabam ficando perdidos no meio do caminho. Porque o grande detalhe é o conhecimento que nós não temos na faculdade. O profissional da saúde tem essa grande característica. A gente entra na faculdade pensando em trabalhar com algo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer, e quando a gente termina a faculdade é aquele problema de saber como é que eu me posiciono, como é que eu faço a gestão da minha carreira, como é que eu faço a gestão de um consultório, de uma clínica. E exatamente essa falta de conhecimento das coisas que a gente acha chata, por a gente ter ido para a área da saúde, é que faz a diferença para que a gente não consiga realmente crescer. Por isso que eu convidei aqui o Dr. André, fisioterapeuta, para que a gente pudesse realmente bater um papo bem legal aqui e discutir um pouco sobre quais os aspectos que ele utilizou na carreira dele para poder crescer, quais as dicas ele dá para os fisioterapeutas em início de profissão e o que eu acompanhei ao longo da minha carreira, desde o início da minha carreira, da minha jornada também como médico veterinário, depois empresário. E a gente batendo um papo, a gente se conheceu, a gente batendo um papo, a gente viu quantos pontos em comum a gente tem exatamente para somar. E a gente achou interessante realmente compartilhar isso na forma de live, para que a gente pudesse realmente trazer esse tipo de conhecimento para o maior número de pessoas possível, beleza? Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Ele tem que me solicitar aqui, deixa eu ver se o André solicitou aqui para ele entrar comigo. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Aí, agora vamos chamar ele aqui para a gente poder bater um papo bem legal exatamente sobre esses. Cadê? Aí, fala Olá, André, e aí, boa beleza? noite, doutor Arthur, tudo bem? Tudo ótimo aí por aí, como anda? Isso aí, tá tranquilo, graças a Deus. Já vi mais ou menos a introdução Beleza, que você André. fez aí, né? E eu acho que assim é muito Pois válido é. a troca de vida, de profissional de saúde, de áreas diferentes, né? Você como médico veterinário, eu como fisioterapeuta, falar sobre a gestão, né? De como você vai gerir uma clínica ou um consultório, como é que você vai estruturar essa carreira para você conseguir ter sucesso na sua profissão. Isso é algo que me deixa muito empolgado para falar. É, E pode falar, falar. eu já acho realmente interessante, porque ao longo dessa jornada, em 2014, eu abri a minha empresa de consultoria, porque montei minha primeira clínica em 2010, e eu comecei a estudar, focar muito na questão, no começo, né, você é recém-formado, você começa a quebrar a cabeça querendo entender um pouco mais sobre a parte técnica, você quer aprender técnica, né? Então tudo que eu ia buscar era sobre veterinária, como fazer cirurgia, como fazer anestesia e tudo mais. Quando eu montei a clínica, eu falei, cara, a coisa não andava, não andava, não andava. Eu falei, meu, não é possível. O que será que esses caras fazem, esses grandes hospitais, essas grandes clínicas do Brasil fazem para poder crescer? Eu tive que buscar conhecimento daquilo que eu achava chato. Gestão de pessoas, finanças, gestão de fornecedores, como montar fluxo de caixa, capital de giro. Meu, era coisa horrível. Em 2014, eu comecei a fazer vários cursos, me aprimorei nisso e começou realmente a coisa dar certo para mim. E aí eu vi que eu sabia muito mais sobre isso, sobre gestão de clínica veterinária, sobre gestão de negócios, do que a maior parte dos meus colegas de classe. Em 2014 decidi abrir uma clínica, abrir uma empresa de consultoria para prestar esse serviço de forma mais profissional e poder cobrar por isso. E pasme, mas eu não conseguia vender o meu serviço de consultoria para veterinários. Quem acabava me contratando era exatamente fisioterapeutas, dentistas e médicos. E foi aí que eu identifiquei como a gente tem coisas em comum. A dificuldade que os profissionais da saúde têm em saber gerir,
Só que alguns têm a cabeça aberta para tentar crescer e realmente buscar uma solução, e outros não, ficam naquela mesma, reclamando do governo, reclamando do conselho de classe, né? Vocês reclamam muito do CREFIT também ou não? Então, Arthur, o que você está falando é porque em todas as faculdades da área de saúde a gente não tem uma matéria de empreendedorismo, né? Nem de gestão. A gente é focado na parte técnica. E quando você sai, se você vê a dificuldade, você não busca isso para você crescer profissionalmente, por isso que os profissionais de saúde hoje necessitam muito desse ensinamento. Quando você fala que a consultoria que mais procurou para você foi profissional de outras áreas, né, que queriam fazer a consultoria com você, porque todo mundo passa pela mesma dificuldade, mesmo sendo de áreas diferentes. Porque a gente tem esse grande problema. Então, a gente se preocupa muito na parte técnica, para a gente ficar tecnicamente criando, né, algo que dá resultado, né? E aí esquece da gestão, e aí começa a ter problemas financeiros, e aí a clínica acaba não tendo sucesso, né? Então, a gente tem que dividir os pilares, né? Eu acredito muito no que é gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de produtos e serviços. Hoje, com marca digital, é a gestão do posicionamento, como você vai se posicionar nas mídias digitais para você ter autoridade. Então, assim, tem que estar muito bem fechado, muito bem estruturado para você ter uma carreira de sucesso. E na sua jornada, como é que conta um pouco pra gente aí, como é que foi essa sua Então, por jornada para você? coincidência, a minha clínica também começou em 2010. Só que antes de eu montar a minha primeira clínica, foi um projeto que eu já tinha feito quando eu tinha consultório. Eu fui galgando de 2002, né, eu fiz a minha pós-graduação em 2000, em 2002 eu montei meu primeiro consultório de uma academia de ginástica. E aí eu pensei, agora é a hora de empreender. Eu fiz um projeto, apresentei para o dono da academia, ele topou. E aí eu não tinha noção de quanto cobrar pela área. Era uma área nobre, da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas a gente não sabia quanto cobrar. E eu estava acabado de fazer uma especialidade, eu trabalho com quiropraxia, que é uma técnica de manipulação. E eu falei, eu preciso treinar, eu preciso atender. Então, eu tive uma estratégia de fazer um atendimento com custo baixo para fazer volume e ganhar essa mão para você ter um grande resultado no tratamento. E foi assim, fui galgando. Eu montei o meu primeiro consultório, depois no segundo já fui uma clínica de uma fisioterapeuta que era conhecida no bairro, e depois eu fui para o meu próprio consultório num prédio comercial, bem estruturado. Então eu fui 5 anos, eu fui evoluindo e fui ganhando cliente. Antigamente não era a mesma coisa que é hoje. Hoje você tem as mídias digitais que você consegue captar cliente mais fácil, tinha mais indicação, né? A gente tinha indicação de médico, indicação do próprio cliente que gostava do trabalho, né? E hoje é muito mais fácil você captar cliente. Mas foi esse passo a passo até chegar uma hora de eu montar a minha aqui em Niterói, né? Porque Rio de Janeiro e Niterói é uma ponte de 13 quilômetros, é a diferença de cidade. E eu comecei a trabalhar em 2 consultórios. Eu atendi em Niterói, atendia no Rio, atendi em Niterói. Chegou um momento que aí eu acabei pensando na minha qualidade de vida, né? Eu vou buscar a minha qualidade de vida, trabalhar próximo de casa. E aí eu fui estruturando toda a minha vida em Niterói. E na época, em Niterói não tinha um especialista em coluna. E isso daí foi muito bom, porque o que eu conquistei em 10 anos no Rio, em 5 em Niterói já estava estruturado. E hoje, graças a Deus, eu recebi o título de a melhor clínica de quiropraxia de Niterói pelo Instituto de Pesquisa, sério. E isso daí, para mim, me deixou muito orgulhoso, porque foi uma coisa que eu batalhei para conquistar. Essa é o meu resumo da minha história aí. Mas muito legal, cara. O que eu posso dizer em relação a estruturar é você sempre focar em aprendizado. Sempre aprendendo. Primeiro você tem que focar no que você quer fazer. O que você quer fazer? Você quer tratar só de coluna? Você quer tratar só de dores? Então você vai focar nisso. Ah, mas chega um paciente para reabilitar o joelho. Não, eu não faço isso.
Eu faço. Então, o pessoal tem que ter a ideia de sair de generalista para um especialista. Quando chegar a especialista, ele tem que ter a ideia de que ele vai trabalhar 8 dias, 1 hora, para que em 5 anos ele vire um perito. Ele vai virar uma autoridade no que ele faz. Então, quando você chega com uma autoridade, os pacientes acabam surgindo naturalmente. Então, eu acho que tem que passar por todo esse processo. Acabar o generalista e entrar como especialista e virar um perito no que faz. Esse eu acho que é o processo que tem que ser para uma carreira de sucesso. E você, hoje, conta aí para André, mim. mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você hoje, né, você tem muitos anos de carreira e você hoje passando por essa transição das fases do mercado, que hoje a gente tem uma era digital, né? Até mesmo o nosso contato aqui, né? A gente tem uma forma de network muito fácil, tanto com outros profissionais, para a gente ter mais conhecimento, quanto com os clientes, né? Uma forma de você captar clientes também bem diferente, né? Muito mais facilitada. Como é que você acha? Você acha que se fosse para você começar hoje, você conseguiria fazer tudo que você fez em menos tempo para chegar onde você chegou hoje? Não, eu acredito que sim. Eu comecei, falei, em 2010 já tinha um marketing digital. Já estava iniciando o marketing digital. Então, em 5 anos, eu tive uma resposta que eu demorei 10 anos para ter na outra cidade. Ainda uma cidade maior. Botando cada vez mais. Você vê profissionais até recém-formados, mais jovens, e está tendo um sucesso fantástico porque está utilizando muito bem o Instagram, muito bem a mídia. Às vezes ele não tem a experiência que você tem, não tem a mão que você tem, mas a mídia que ele usa, ele consegue captar cliente. Isso você vê assim muito no mercado. Eu não sei se na sua área é assim, mas na minha área é assim. Eu vejo muito isso. Eu percebo que os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles têm uma grande aversão ao aparecer, né? Eu comecei um projeto recente para algumas pessoas que me acompanham, outras não, né? O pessoal da sua audiência também está aqui me acompanhando. Eu estou fazendo, eu desfiz das minhas empresas, né? Eu tinha 4 clínicas veterinárias na cidade de Campinas, eu desfiz desse conjunto de empresas para viver um sonho, né? Assim que minhas filhas nasceram, fazendo uma viagem por todo o Brasil com toda a minha família. E ao longo dessa viagem, né? Eu decidi fazer gravação de um documentário com outros profissionais da saúde, com outros médicos veterinários, principalmente das cidades por onde eu passasse, para poder relatar exatamente qual é o ponto da virada, qual é o caminho, a trajetória comum que os profissionais da saúde executam para conseguir crescer nas suas profissões. E eu percebo que grande parte dos profissionais da saúde, eles evitam ao máximo se expor, evitam ao máximo aparecer, até mesmo por muito medo de punição e coisas assim, no sentido de marketing negativo para si. E aí, nesse fato do cara se fechar, ele acaba também se fechando para as oportunidades que as mídias sociais, que o marketing pode trazer de bom para ele, porque ele não sabe como fazer da forma correta, então ele tem medo de fazer da forma errada, logo ele acaba não colocando isso em prática. E eu vejo que isso é uma ferramenta, é um facilitador para o cara conseguir entrar no mercado de trabalho e se posicionar de forma muito mais rápida do que como era antigamente, né? Como você relatou, conseguiu o crescimento de 2010 para cá muito mais rápido do que você levou sem ter o contato e o acesso às mídias sociais. E eu acho que a gente tem que também destravar esse receio, esse medo das pessoas, né? E entender que faz parte da sua trajetória. E hoje em dia, cada vez mais, né, faz parte da sua trajetória essa caminhada também nas mídias sociais para ser um facilitador para que você possa realmente ser visto como um bom profissional, né, e de diferenciação para os seus clientes. Né? Como você falou, sair do caminho do generalista e ir para o especialista. Mas como você faz isso se você não mostrar isso para as pessoas? Né? Ninguém vai saber, você não vai gerar sua autoridade, logo você não aproveita a onda que a internet, que o marketing pode trazer para a gente. Concorda ou não?
Com certeza, você falou tudo. Eu acho que é por aí mesmo. As pessoas realmente, eu na verdade, eu fui muito resistente, né, a entrar para mídia, para o marketing e tal. Na verdade, eu fazia muito o marketing da minha empresa. Eu não aparecia para falar. Só que a gente tem que acompanhar o mercado, né? A gente tem que acompanhar o que realmente a gente pode gerar de conteúdo. Eu já cheguei numa fase que agora, para mim, é muito importante. O meu propósito hoje é ensinar para os fisioterapeutas tudo que eu aprendi. Eu já gastei em curso aí mais de 100 mil reais, formação, escola australiana, escola francesa, escola americana. Então, assim, eu criei um próprio método de tratamento aonde a pessoa não precisa mais inventar a roda. Ele já está pronta. Então, a pessoa já pode ter um método, já começar um método de resultado, de tratamento, coisas que isso lá atrás não tinha. As pessoas não abriam isso. Tinha um curso de extensão. Mas você pegar, fazer uma mentoria com a pessoa, treinar a pessoa, gerar transformação na pessoa, hoje é o que eu penso. Eu estou nessa fase de querer ensinar o que eu sei para. Então, eu tenho que usar a rede social, eu tenho que usar a live, como a gente está fazendo agora, para poder as pessoas saberem que a gente está fazendo isso. E você falou uma coisa interessante, porque eu me identifiquei aí. Que eu também, quando eu comecei a buscar esse conhecimento para que eu pudesse fazer a minha clínica crescer, eu tive que buscar para fora. Então foram várias viagens para São Paulo, várias palestras, vários cursos, e diária de hotel, e às vezes eu gastava um dinheiro que eu não tinha, né? Só que eu acreditava tanto naquela possibilidade de ir lá conversar, conhecer em feiras e eventos, para poder ter acesso a pessoas que sabiam mais do que eu, né? Porque eu não tinha aquela noção, não tinha um mentor ao meu lado, eu não tinha alguém que eu pudesse me espelhar, que pudesse me falar assim, olha, Arthur, vai por esse caminho, olha, vai por aquilo. Alguém que já tinha passado pelos meus mesmos tropeços que eu, alguém que já tinha visto aquele caminho de cima, né, para poder me orientar, né? E às vezes eu falo, putz, tudo que eu queria era isso. E às vezes um mentor na época, pô, um cara que é um palestrante, o cara vinha e custava muito caro, né? Ia pagar 20, 30 mil reais. Então eu falo, pô, eu vou gastar R$ 1.000 aqui para ir na palestra do cara, mais viagem, mais não sei o quê, para ter, sei lá, talvez 10 minutos de conversa com ele no final da palestra, para ele poder me adiantar algumas coisas. E ainda assim valia a pena, porque aquelas pequenas palavras que ele me falava no final da palestra é o que me orientava para chegar sedento no outro dia, na segunda-feira de manhã na clínica, para tentar colocar aquelas coisas em prática e conseguir aos poucos ir virando o jogo. Eu também falo, pô, quantos, né? Eu gastei também mais de 100 mil reais facilmente aí em cursos de especialização e aprimoramentos e palestras, livros, para poder aprender e sair da média, né? Que até é um outro ponto que até fazendo o looping aqui, que eu quero que você feche comigo, é a dificuldade que o profissional da saúde tem, tanto fisioterapeuta, veterinário e tantos outros profissionais, ele sair da média das pessoas com quem ele convive. Porque você vai fazer um plantão na clínica e eu escutava o cara reclamando do patrão, o outro falando mal do colega, o outro falando mal do colega, porque o outro castra cachorro por não sei o quê, o outro que não se valoriza, o outro que prostitui a profissão, o outro que faz procedimento de qualquer jeito, o outro que não usa tecnologia. E aí ele fica só naquele mundo de um falando mal do outro, e você comparando o seu preço, o seu valor, a sua cobrança, a sua clínica com a do outro, e você se esquece de se aprimorar para você valorizar o seu serviço. E enquanto o cara fica ali pensando somente no coisa, não, eu vou fazer um curso de ortopedia porque o outro faz, eu vou fazer um curso de anestesia porque o outro faz. E ele deixa de pensar fora da caixa, né, no sentido de o que realmente o meu cliente busca, o que na minha região busca. Como você comentou aí, pô, mas lá em Niterói não tinha na época alguém que fazia o serviço que eu queria implantar. Logo, você pensou fora da caixa e falou, pô, vou para aquele caminho. Então você construiu esse pensamento e logo obteve sucesso, porque você pensou fora da média, né? E esse é o desafio do cara que está lá, às vezes, numa diária, um cara que trabalha em hospital, um cara que trabalha numa grande clínica, lidando com outras pessoas que são iguais a ele. E ele não pensa como se ele fosse o dono do hospital, como se ele fosse o dono da clínica, né? Ele pensa apenas, eu sou aqui e daqui somente eu vou conseguir mudar, talvez daqui 10 anos, mas eu não tenho oportunidade. E apenas o pensamento vitimista, né? Acho que esse é um desafio para o cara ter a sacada do dia D e realmente fazer a virada para pensar fora da caixa, pensar em fazer coisas diferentes do que os outros amigos deles não fazem, né? E senão você vai continuar colhendo os mesmos frutos, reclamando das mesmas pessoas, reclamando das mesmas coisas que acontecem
todos os dias. Então, Arthur, isso que você está falando foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu saí do Rio de Janeiro para Niterói, eu não saí assim, pum, fechei a porta e saí. Eu fui migrando os dias. Eu sabia, era um risco calculado. Mas isso eu aprendi quando eu fui estudar empreendedorismo. A grande chave da virada é que se eu quero sair da média, eu tenho que estudar as competências que eu não tenho. Então, a competência que eu não tinha era empreender. E eu fui fazer o programa do Empretec do Sebrae. Quando eu fiz o programa do Empretec do Sebrae, abriu a minha cabeça de forma que investir em tecnologia, no melhor serviço, no melhor aparelhagem, as melhores técnicas, tudo isso fechado. A embalagem que a gente entrega, entendeu? Tem que ser um encantamento. Porque você tem um serviço que você acha que somente o serviço tem que ser um serviço muito bom, isso é obrigação. Um serviço muito bom é obrigação. Você tem que encantar o seu cliente. E isso já faz parte do empreendedorismo. Marca de diferenciação. Você tem que se diferenciar. Concorrente tem em tudo quanto é lugar. Mas se você se diferenciar, você vai ser a referência, com certeza, não tenha dúvida. Então, eu fiz tudo calculado. Tudo que eu fiz da minha parte da empresa foi tudo pensando por etapa. Eu fui migrando a cada dia, saindo um dia do Rio, depois mais outro dia. Quando eu cheguei a ficar só 2 dias, falei, pronto, agora já não dá. Aí a conta não fecha. Então, tá na hora de migrar. E todo mundo, a maioria das pessoas que tratavam comigo, que tem liberdade de tempo, elas foram para Niterói, porque é muito próximo. Então, até hoje eu atendo pessoas do Rio, que eu tinha consultório lá no Rio. Já está comigo há mais de 10 anos, né? Então, foi tudo calculado, tudo pensado. E isso que eu acho que é você sair da média dos outros profissionais. E é um desafio, né? Porque eu lembro na faculdade, não tinha ninguém, eu não tinha ninguém para me espelhar. Então eu me sentia aquele patinho feio, né? Falei, pô, eu me sinto um patinho feio no meio dos colegas que fazem plantão, dos outros veterinários. Porque ninguém fala assim, Arthur, você é louco, Arthur. Como assim, cara? Para, velho. Não funciona. Você vai fazer marketing, você vai fazer curso de marketing, você vai fazer curso de empreendedorismo. Cara, isso não é para você não, você é veterinário. Sai dessa vida. É o que todo mundo falava para mim. Né? E eu falava, cara, será? Crença limitante. Porque você está indo contra, né, o que as pessoas acreditam. Porque você você foi criado na faculdade para você falar assim, olha, você vai estudar, vai tirar boas notas, você vai fazer uma especialização e pronto, o mercado vai estar aberto para você, você vai ganhar dinheiro, você vai ser reconhecido, ser contratado por ótimas empresas, ótimas clínicas. Só que quando você sai no mercado, né, a veterinária hoje tem mais de 150 faculdades no Brasil. Despeja mais de 6 mil alunos, mais de 6 mil veterinários todos os anos no mercado. Então, ou seja, como é que eu vou pensar exatamente igual todo mundo? Eu falei, não, eu tenho que ir para um caminho diferente. E é um dos primeiros passos que eu comecei a observar, falei, cara, eu quero ter o carro que esses colegas meus andam, ou eu quero ter o carro que aquele mentor, aquele grande veterinário de sucesso que vai dar palestras pelo Brasil e dar aula em faculdade e isso mais, faz. E eu falei, não, eu quero ter o que aquele cara tem. Então logo eu comecei a fazer uma lista de quem tinha aquilo que eu queria ter. E aí eu fui para São Paulo, eu lembro até hoje, fui em São Paulo em 2011, fiquei uma semana em São Paulo, visitando os grandes hospitais veterinários, grandes clínicas veterinárias que todo mundo falava desses lugares que eram muito bons. Eu fui lá para conversar com os donos de cada um desses hospitais. E aí eu vi o jeito que o cara fala, eu via o jeito que o cara se vestia, eu via a forma com que ele atendia as pessoas, como era a estrutura do hospital. E essas pessoas todas, elas me atenderam muito bem, de braço aberto. Eu, moleque, recém-formado, não sabia porcaria nenhuma, né? Mas sedento por aprendizado. Porque eu falei, cara, eu quero ser igual a esses caras. E aí comecei a ver, o que eu posso fazer na minha clínica, que é pequena, se eu não tenho as ferramentas que você tem, se eu não tenho os recursos que você tem. E aí os caras, todos eles foram unânimes em dizer para mim, Arthur, leia, estude, faça muitos cursos, faça muitas palestras, leia muitos livros. E aí eu voltei e falei, bom, então vamos começar a fazer o dever de casa. E automaticamente o conhecimento, né, de você começando a pensar cada vez mais distante dos meus amigos que continuam, que até hoje
talvez tenha algum amigo meu aqui me assistindo, que até hoje continua fazendo os plantões lá nas mesmas clínicas, trabalhando nos mesmos lugares, reclamando das mesmas condições de trabalho, porque não acharam que era loucura a gente pensar de forma diferente, pensar na profissão como um negócio, né? Porque todo mundo, quando você se forma, você virou uma eu-presa. O cara não gera a profissão dele como um negócio. Ele acha, não, eu sou só um prestador de serviço. Como se você fosse um funcionário qualquer, como se fosse um caixa de supermercado, um estoquista, como se fosse um eletricista. Não, cara, você é uma empresa. E quando você passa a gerir a sua profissão, o seu cliente, como se você fosse uma empresa, mesmo que você trabalhe para outra empresa, mesmo que você trabalhe para outra clínica, para outro hospital, se você aprender a empreender com o CNPJ dos outros, isso vai fazer diferença na sua profissão e você consegue escalar você como profissional, né? Concorda com isso? O que você acha? Então, você está falando aí, eu pensei na minha carreira, antes de entrar na área de terapia manual, eu trabalhei na área hospitalar. E você falar que empreender com o CNPJ dos outros, assim que eu me formei, eu fui convidado para trabalhar no Hospital de Ponta, lá no Rio de Janeiro. Um amigo me chamou, falou assim, André, eu quero você lá na equipe. Fui lá, realmente o hospital era top de linha. Então, eu falei, agora, esse negócio gigante, eu saí de um hospital muito pequenininho em Niterói e fui para um gigante. Eu falei, caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Uma equipe de 12, acho que tinha 15 fisioterapeutas na equipe. Falei, poxa, eu tenho que me diferenciar aqui. Porque assim, a gente não tinha um salário muito alto, né? Era muito baixo o salário, na época acho que era R$ 1.500. E só que você tinha a oportunidade de fazer um bom atendimento nos quartos e você conseguir paciente particular para fazer em casa. Eu falei, é aí que eu vou empreender. Eu vou oferecer o melhor serviço possível, a melhor comunicação, a melhor venda. Eu já tinha experiência com venda antes de entrar na faculdade. Então, para me vender, foi muito fácil. E eu me tornei na equipe ali um dos maiores vendedores ali da equipe, com mais paciente particular que tinha em casa. Então, assim, eu comecei a empreender do CNPJ dos outros, como você está falando. Então, assim, foi ali que eu comecei a ter um volume muito grande de paciente, a ponto de eu conseguir parar somente para fazer uma pós-graduação, estudar, manter os pacientes particulares, para depois eu conseguir montar meu primeiro consultório. Então, eu comecei, desde que eu me formei em 98, eu já comecei a empreender dentro de um hospital. E depois eu fui ter meu negócio próprio. Então, bate muito com o que você está falando aí, a minha experiência. Eu acho que essa é uma das sacadas que eu percebo com todo mundo que eu vejo que conseguiu construir um sucesso na sua carreira. Todo mundo tem esse tipo de pensamento. Todo mundo quer prestar o serviço, quer aprender, né, independente do quanto ganha, né? Claro que se você ganhar bem, você vai querer prestar o serviço melhor ainda, né? Então tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala exatamente assim, ó: faça o melhor que você pode nas condições que você tem. E quando você tiver condições melhores, faça melhor ainda, né? Então, só que se a gente ficar fazendo, mas eu ganho pouco, então que isso é uma coisa, eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Ah, mas pagam tão mal, esse patrão paga tão mal, o cara pega tanto no pé que, cara, eu vou fazer uma porcaria no serviço. E aí o cara, porque ele ganha mal, ele presta um serviço ruim. E ele fala assim, quando eu ganhar bem, aí eu vou prestar um bom serviço. Errado, você nunca vai ganhar bem, porque você nunca vai prestar um bom serviço. Porque se você não sabe trabalhar com o que você tem, com as ferramentas que você tem, com a oportunidade que você recebeu hoje, você nunca vai receber uma oportunidade maior, né? E aí todos os gestores, os grandes empresários estão pensando assim, esse funcionário, o dia que ele entregar mais, eu vou aumentar o salário dele, vou dar outra oportunidade para ele. Mas como ele está aí fazendo as coisas tudo meia boca, deixa ele aí quietinho com esse salarinho mesmo aí e empurrando com a barriga. E aí o cara que é pequeno, que está lá recebendo um salário, ele fica pensando, eu ganho tão pouco, eu não vou fazer mais que isso, eu não vou fazer melhor que isso. Não vou não. E aí ele se mantém errado, ele não se dá a oportunidade de ganhar oportunidades maiores, ele fica preso naquilo. É o que eu falo, o cara, né, garanto que você deve ter colegas aí que começaram junto com vocês, os caras continuam aí nas Tá línguas. Mesma coisa. Porque a mesma coisa. Ele fala assim, mas daí ele olha pra você e fala assim, mas você teve sorte. Mas você, né, poxa, mas aquele patrão também te ajudou, né? Mas aquele cara também, não sei o quê. Mimimi. Começa o mimimi, porque ele se sente a falta de conhecimento, de autoconhecimento, faz com que ele tenha medo que as pessoas tentem se aproveitar dele. Então ele fala, eu não vou fazer muito porque eu ganho pouco. Só que eu lembro quando eu me formei, eu falei, tudo que eu queria era uma oportunidade.
eu não quero o salário, eu não estou pensando em quanto eu vou ganhar. Tanto que quando eu me formei, cara, eu fui trabalhar de balconista no shopping, vendendo peixinho de aquário. Porque eu falei, cara, é a única oportunidade que apareceu. Só que eu falei, só que nessa loja eu vou ser o melhor vendedor de peixinho de aquário que vocês já tiveram aqui. Eu estava sedento para que uma hora o veterinário da clínica, ele acabasse saindo, e eu falei, pô, agora o veterinário saiu, eu vou entrar no lugar dele, né? Doce ilusão, porque o cara não ia largar o osso. Ao contrário, ele vinha às vezes pedir ajuda para mim, né? Eu resolvi os BO para ele, e ele ganhava ponto com o chefe, que o chefe falava assim, pô, mas esse cara tá resolvendo os BO lá. Então deixa o Arthur continuar ali como vendedor de peixinho, porque ninguém queria trabalhar no setor de aquarismo da loja. Mas eu falei, pô, vou fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho. E se eu não for valorizado, aí sim eu vou buscar uma outra oportunidade. Alguém que realmente me valorize. Quando eu saí de lá, né, depois de alguns meses que eu trabalhei lá, me ofereceram um bom trabalho, um emprego, uma melhor oportunidade, e aí eu decidi sair. Esse meu patrão me pediu para ficar, não, por favor, fica. Eu falei, não, agora não dá para ficar, né? A não ser que você cubra a proposta. Não dá para cobrir a proposta. Eu falei, bom, então vou seguir, continuar empreendendo com o CNPJ dos outros. Porque na onde eu trabalhei como vendedor de peixe, eu fiz aquele negócio ser o meu negócio. E não porque eu ganhava mal, não porque eu não gostava daquilo, não porque não era... Cara, a oportunidade, eu era muito grato e fazia o meu melhor na condição que eu tinha. Logo, outras portas se abriram, né? E eu vejo que às vezes o cara que entra, né, que nós temos em comum o setor da saúde, o cara que sai da faculdade, ele não quer dar o seu melhor. Ele não quer aproveitar as oportunidades. Ele quer que O cara apareça que não já. tem o pensamento de empreender, ele vai sempre querer a zona de conforto. E a maioria das pessoas da zona de conforto. Tem uma frase do Flávio Augusto, o bilionário, que ele fala: o empreendedor de sucesso, ele se sente realizado, mas satisfeito nunca. É uma frase que ele disse que eu guardei muito. E realmente, eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. Aonde a gente pode alcançar mais? Então, assim, o cara que não tem essa visão empreendedora, ele vai querer ficar na zona de conforto. Para ele tá muito bom tudo ali. Aquela vida para ele tá bom e tá tudo bem, né? Se o cara escolher isso para ele, né? Mas eu acho que você tem, as riquezas estão aí no mundo para você buscar e você ter a sua. Vamos lá. Vamos lá. Eu tava comentando, né, a respeito exatamente do posicionamento de mercado, né, que a gente tem a mentalidade, né, poucos têm no setor da saúde tem essa mentalidade de se tratar realmente como empresa para aproveitar essas oportunidades, né, e aquele que aproveita, que trabalha com pouco, né, com as oportunidades, pequenas oportunidades que se abrem, essas oportunidades tendem a ir aumentando, né, quando você consegue saber lidar com ela. E eu vejo que é a grande dificuldade, né? O que a gente poderia tentar trazer de aspecto mais prático, principalmente para o cara que está começando, para o cara que está no início da carreira, tanto para o que você acha que a gente pode acrescentar, tanto para o médico veterinário, quanto para o fisioterapeuta que está nessa fase inicial da profissão, para que ele consiga chegar realmente ao topo, chegar realmente alcançando os seus sonhos, ter a sua qualidade de vida e alcançar o sucesso dentro da profissão. O que você acha que a gente poderia dar de passo a passo para ele? Ó, eu vejo, depois de ter estudado toda a parte técnica, toda a parte de gestão, e uma coisa muito importante que eu não comentei, chamada inteligência emocional. Se você tem esses três pilares, um método próprio de tratamento de resultado, ou seja, para a parte veterinária, ou seja, para a parte da terapia, uma gestão bem estruturada e a inteligência emocional, esses três pilares muito bem para você ter sucesso na sua profissão. Porque todos nós da área de saúde vamos lidar com todos os tipos de pessoas. Então a gente tem que saber se comunicar. Você tem que saber liderar. Não só ter uma liderança pessoal com o seu funcionário, entendeu? Saber falar com o seu funcionário, saber falar com o seu cliente, saber sair de um conflito. Então, tudo isso é importante. Para mim, isso é importante. Então, você tem que estudar a fundo o foco, estudar muito, ter um método de resultado. Para mim, esse é o diferencial de um profissional.
Eu vejo, eu acho que isso aí eu penso muito em travando um pouco aqui o áudio, não sei se para o pessoal tá travando também, Tá mas eu travando sim. vejo, eu entendi o que você quis dizer. Eu compreendi realmente e eu acho que eu concordo com você em alguns pontos, porque, principalmente para mim, né, dentro da medicina veterinária, eu vejo que o cara que vai para lidar com os animais, ele vai num sentido de uma fuga de lidar com as pessoas. E muitas vezes o cara escolhe a profissão, né, para fugir de algumas situações. E essa fuga faz com que o cara tenha dificuldades de entrar corretamente na profissão. Então, por exemplo, no meu caso, o cara querer apenas lidar com um animal, achando que ele não vai lidar com pessoas, é o maior engano dele. Porque nenhum animal vem sozinho até o consultório, nenhum animal chega de boa vontade para ir até o veterinário. Ele precisa de um tutor, de uma pessoa que gosta desse animal para levar esse animal até, para que ele possa levar esse animal até a clínica. Logo, se eu não tiver noção de como me comunicar com as pessoas com onde eu trabalho, tanto colegas de trabalho quanto os meus clientes, eu não vou conseguir me posicionar, eu não vou conseguir me fazer ser entendido. E quanto mais você gostar, o segredo de um sucesso, acho que em qualquer carreira, em qualquer construção de negócio, é você gostar e gostar muito de pessoas e se comunicar com essas pessoas. Quanto melhor e mais pessoas você se comunicar, mais chance de sucesso você vai ter. É isso aí. Eu vejo também muito para esse lado e você tem que ter um perfil, né? Quando eu estudei análise de perfil, eu percebi que a gente que tem uma colocando sobre os dos coaches fizeram comigo, quando eu fiz as minhas sessões, ele botou como um golfinho. E o golfinho é aquela pessoa que acolhe as pessoas, que gosta de ajudar, que gosta de lidar com pessoas. Só que para você ser empresário, você não pode ser só golfinho. Entender a um outro perfil. Atropela qualquer tipo de pessoa. Ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, você ser um perfil de pessoas, que é o golfinho, e pegar uma pitada do tubarão, que você tem que ser também um empreendedor de resultado, juntando esses dois perfis, você consegue ter um resultado. Você tem que identificar isso, trabalhar isso, que é um processo, tem que trabalhar, não é fácil, né, é desafiador, mas se você consegue trabalhar esse processo, você se torna uma pessoa é, é, mais preparada para o empreendedorismo. E eu acho também, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que um grande desafio também dentro da nossa área é a questão de análise de números, né? Você saber montar uma organização da sua empresa, uma organização tanto do seu fluxo de caixa, né? Você saber quanto entra, quanto sai, quais são os custos que você necessita para você manter o seu negócio, para você manter a sua profissão, e você montar a parte estratégica, né, de planejamento, que é o que ninguém faz. Todo mundo pensa, ah, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um curso, vou fazer uma pós, mas ele não tem um planejamento de execução, de qual caminho ele está fazendo. Não, essa é a etapa 1, o ano que vem eu vou fazer a etapa 2, depois eu vou fazer a etapa 3. As pessoas simplesmente vão fazendo, levando com a barriga, sem metas, sem planejamento, sem ter noção realmente de números. E eu acho que é difícil você alcançar alguma meta, algum objetivo, se você não tiver números, se você não tiver algo preciso, planejado. Com certeza. Eu penso da mesma forma e vou te dizer mais. A maioria dos profissionais de saúde, eles confundem o que é a pessoa física e o que é o dinheiro da pessoa jurídica. Ele mistura tudo, ele faz uma bagunça e ele não sabe o quanto tem que separar para o investimento da própria empresa, quanto que tem que separar para o investimento da pessoa física. Ele não tem essa noção, porque não estudou isso.
Então, a E organização, para você trazer uma empresa organizada, você tem que entender muito desses processos. esse, inclusive, esse que você citou, é o maior erro e que é o motivo de causa de fechamento das empresas no Brasil. Quebrar. Menos, mais de 80% das empresas do Brasil fecham em até 5 anos. 80%, Isso. mais de 80% fecham em até 5 anos. Por causa disso, porque as pessoas misturam a pessoa física com a pessoa jurídica, não tem noção do que é um prolabore, por exemplo, né? E aí ele vai misturando tudo, vira uma bagunça e geralmente aquilo que você não conhece você quer ignorar. Você não quer aprender a lidar com dinheiro, você não quer aprender a lidar com finanças, você não quer aprender a lidar com funcionário porque você tem medo daquilo. Aquilo que você desconhece, você não quer mexer com aquilo. Ah, é chato. Ah, eu não nasci para isso. Ah, não, meu negócio é atender paciente. Meu negócio é colocar os pacientes aqui, eu atender, coloco os pacientes na sala, eu atendo, eu resolvo. E aí o cara se esconde da execução das tarefas que realmente podem levar ele do ponto A para o lado B, que é o que realmente vão fazer parte dessa estratégia de levar ele de um ponto para o outro. Você fugindo de criar essa habilidade, você acaba de negligenciar a sua chance de sucesso. Com certeza, não tenha dúvida. E é exatamente isso que acontece mesmo. Se você não tem uma boa gestão, você não vai durar por tempo. Não vai mesmo, porque você não sabe quanto que você gasta. Quanto que você fatura. Se você não tem número de quanto você fatura, quanto você gasta, a gente não sabe o que é DRE, não sabe fazer o cálculo, quanto você lucrou na E, empresa, então e as o coisas não andam. engraçado, André, que você falou aí, você não sabe quanto você ganha, porque quando eu montei a empresa de consultoria, vários e vários e vários médicos batiam na porta para querer agendar a consultoria comigo, e ele me perguntava, Arthur, ó, tá aqui uma papelada aqui, cara, eu preciso que você me ajude. O quê? Quanto eu ganho? Ele não tem noção o cara entrar, ele ganha dinheiro, ganha dinheiro porque entra realmente muito dinheiro, mas ele não tem noção de quanto ele ganha, muito menos de quanto ele gasta. Ele fala assim, pô, vou lá, vai entrando, eu vou gastando, vai entrando, eu vou fazendo, vou pagando as contas, e às vezes sobra, às vezes falta, mas eu vou. Ele não tem noção, né? Então pra você ver como vai longe, né? Não é no setor da saúde em geral, né? Todos os profissionais da saúde, por não ter isso na faculdade, uma educação financeira, fogem disso, né? A estruturação financeira do consultório, da pessoa física, pagam muitos impostos, pagam impostos de forma errada, investem em coisas erradas, vão muito na onda, eu chamo da síndrome do muro baixo. O cara dá uma olhada no carro do vizinho, bom, então agora eu preciso ter um carro daquele. A mulher vai no salão de beleza, ela vê a outra mulher com outro carro, não, então agora eu tenho que ter aquele carro, tenho que ter aquela joia. E aí ele se perde, ele não tem noção do que ele precisa construir, do que ele precisa planejar para ele alcançar aquele nível. Ele simplesmente quer ter e vai de qualquer jeito. E aí o cara confunde o que entrou no caixa da empresa com o que ele acha que ele pode gastar, porque ele acha que vai entrar todos os meses, porque esse mês ele teve uma alta de pacientes, ele acha que todos os meses vai ser igual, e aí o cara acabou de se afundar, entra em dívida e fica lascado, e aí depois não tem outro caminho que não seja, às vezes, desistir da profissão, porque ele fala, não, a profissão não dá certo, essa profissão é muito desvalorizada, ah, tem muitos profissionais no mercado, está prostituída essa profissão, ah, não dá para ser fisioterapeuta, não dá para ser veterinário, porque, ah, não, no Brasil não tem como, e começa os mimimis por erros e incompetência dele mesmo. Com certeza, eles confundem muito faturamento com lucro. Uma coisa é o faturamento, outra coisa é o lucro. É o quanto, é aquilo que você falou, o cara fatura, mas o cara gasta muito, o cara não sobra nada. Aí ele vai construir na carreira dele. Como é que ele vai construir? Como é que ele vai investir na clínica dele? Se tudo que ele fatura, ele gasta. Ele não separa uma parte de porcentagem para o investimento de crescimento da clínica. As aparelhagens, ela tem desgaste, você tem que fazer manutenção. Então, assim, é assim que as pessoas vão levando, e como você falou, empurrando com a barriga. E aí vem o desespero, pessoas que fecham, pessoas que desestimulam da profissão, porque não soube gerenciar bem a sua carreira. Realmente é um grande desafio. E como é que você trabalha hoje para você tentar ajudar esse pessoal que precisa desse tipo de ajuda, desse tipo de auxílio? Que hoje seu foco é esse, né? Você comentou que o seu foco hoje é ajudar os fisioterapeutas a se posicionarem Isso. e a crescerem na profissão. Então, hoje eu estou muito focado nisso, porque, assim, como eu te falei, eu acredito nesses três pilares, né?
Então, dentro desses pilares, a gente tem que... Os dois mais importantes para mim é você ter uma metodologia de trabalho com resultado, lógico. Então, isso eu já tenho, né, essa metodologia comprovada, né, já está há 10 anos, né, comprovada. E a gestão empresarial. A gestão empresarial envolve tudo aquilo que eu falei, a gestão de pessoas, que trabalha a parte de inteligência emocional, que é liderança, comunicação, a gestão de processos, né? Você ter um processo bem detalhado desde que o cliente entra na sua clínica, que ele gasta até a sua saída. Criar um processo de organização como um processo até de venda mesmo. Agregar valor ao serviço, tendo um produto que funciona dentro do seu serviço, né? Então, a gestão de produtos e serviços está ligado à venda, como que você vende o seu serviço, como é que você organiza o seu programa de tratamento, entendeu? Então, tudo isso, o que eu faço, o que deu certo na minha clínica, é o que eu quero ensinar para as pessoas. A gestão da clínica, a metodologia de trabalho de resultado, tá? E falar um pouco também de liderança, de inteligência emocional, lidar com pessoas. Então, para mim, é esse mix aí de serviços que eu penso em já está na alta categoria para oferecer isso para os profissionais de saúde, os fisioterapeutas, né? Entendi. E outros Legal, profissionais. legal, legal. E hoje você trabalha com esse pessoal no digital. E não, agora que eu estou entrando para a parte digital, o objetivo é realmente alcançar mais pessoas, mas a gente vai ter uma mentoria. Essa mentoria vai ser uma mentoria individualizada ou com grupos pequenos, né? Para depois a gente conseguir fazer no digital para alcançar também o Brasil todo. Tá? Esse é o objetivo principal. Porque realmente acredito que tem uma galera aí, um grande público que deve estar nos assistindo e está buscando exatamente esse tipo de solução. Né, que eu falo, eu no meu início de carreira ia adorar, principalmente se eu fosse fisioterapeuta, ia adorar já saber que Com existe algo certeza. já provado, porque adianta muito caminho, né, para você realmente se desenvolver como profissional. Eu também hoje estou focado nessa questão do online, porque é uma forma que me dá a liberdade para continuar a minha carreira, continuar meus três pilares que eu trabalho muito também em cima que é o que eu busco entregar para os veterinários, para médicos veterinários de todo o Brasil, né, e profissionais da saúde de forma geral, que é o cara conseguir ter tempo livre, qualidade de vida e satisfação profissional. E muitas vezes a gente apenas foca em ter satisfação profissional. Então você quer estudar mais, fazer mais pós, mais especialização, mais isso, mais aquilo, e chega uma hora que você começa a se perder. E você está tão focado no negócio, tão focado na sua empresa, tão focado em, às vezes, você receber mais feedback de cliente, que você deixa de lado, às vezes, a sua família, você deixa de lado, às vezes, a sua saúde, você não faz uma atividade física, você não se alimenta direito, você não tem um emocional bom, né? E eu falei, aí, ou seja, não tem como você parar em pé, não tem como você sustentar isso por muito tempo. Eu vejo, por exemplo, dentro da veterinária, a gente tem tantos e tantos casos de pessoas com distúrbios psicológicos, com burnout, com suicídio, porque não consegue se sustentar. Colocaram todas as forças em um único pilar, que é querendo buscar satisfação profissional. Trabalhar, ser um bom profissional, estudar, e não conseguir distribuir isso nos demais pilares. E quando você fala essa questão de você dar um treinamento para que a pessoa tenha esse suporte para adquirir a inteligência emocional, eu acho isso extremamente importante, que evita o cara se perder. Né? Assim como eu também coloco no pilar do cara aprender a ter qualidade de vida e o cara ter o tempo livre dele. Assim como nas finanças empresariais a gente distribui as caixinhas, o que o cara vai ter que ter como reinvestimento dentro do negócio, o que ele vai investir em marketing, o que ele vai investir em novas tecnologias, o que ele vai fazer para pagar as contas e para contratar novas pessoas, ele dentro do suporte dele, ele tem que ter também, fala, quanto eu vou dedicar para mim buscar uma nova habilidade, quanto eu vou buscar para mim ter mais tempo de qualidade, quanto eu vou buscar para mim cuidar mais da minha saúde, porque senão isso não se sustenta por muito tempo, né? Então, acho realmente esse tipo de trabalho, como você executa hoje dentro da fisioterapia, é fundamental e a gente tem que abrir realmente
esse espaço para que cada vez mais pessoas consigam ter acesso a isso e entender que não dá para você trabalhar apenas de trabalho, viver apenas do trabalho, né, sem você conseguir equilibrar isso em outros aspectos. Com certeza. Eu vejo assim, que a pessoa tem que ter um entendimento que na profissão você primeiro você vai trabalhar a parte operacional. É muito difícil a pessoa sair do processo operacional para o processo estratégico. Eu mesmo tive dificuldade nessa transição, né? Porque eu trabalhava 12 horas por dia. Depois eu comecei a trabalhar 10 horas por dia. Eu fui diminuindo as horas de acordo com que eu ia crescendo um degrau. Que eu tinha já uma capacidade de diminuir as horas. Porque a tendência é sempre isso. Para você sair do operacional, você tem que diminuir a sua carga horária de trabalho, para você ter tempo de pensar no estratégico, que é você investir em criar novas fontes de renda. A pandemia já disse isso para a gente. A minha especialidade, graças a Deus, ela é uma especialidade essencial e eu não parei. Eu tinha que ir para o consultório atender as emergências, porque o pessoal que estava com dor não poderia ir para o hospital. Então, eu atendi a emergência. Diminuiu a minha carga horária. Foi para 60%, né, de atendimento, ou 40% de atendimento. Então, as pessoas querendo se tornar um profissional do cinema tem que saber que ele vai passar por essa etapa. Ele vai primeiro ver a parte operacional, diminuir essa carga horária, para você ter tempo mais livre com a sua família. Eu gosto com meus filhos, hoje eu vou para academia, hoje eu jogo meu futebol durante a semana e final de semana. Então, eu pratico esporte, eu pratico atividade física, eu cuido da minha saúde, eu consegui me reestruturar para isso, porque eu diminui minha carga horária de trabalho. Só que agora já é um outro patamar, é outra visão, tem que ir para o estratégico, ver outra fronte, ensinar pessoas o seu método. Então, tudo tem a sua fase. Então, o profissional que entrar, as pessoas querem ganhar muito agora, ter resultado agora, imediato, entendeu? Tem que respeitar o processo. Tem que se pensar a médio e longo prazo. Eu estou com 47 anos, né? Quando tinha 23 era uma disposição, era um conhecimento. Hoje é outro. Então eu penso dessa forma e o que eu vou passar para as pessoas, os recém-formados, pessoas que estão mais tempo de formado, ou 5 anos, sabe que esse processo tem que se passar e aproveitar a oportunidade. Fala aí. Porque o mundo hoje é muito não, estou só complementando. O mundo hoje é muito rápido, então as pessoas são muito ansiosas, né? Então a gente está sempre, como fala o Augusto Cury, fala, né, a síndrome do pensamento acelerado. A gente está aqui, mas não está aqui, está pensando no que eu vou fazer depois que eu estiver aqui. E aí você nunca doa 100% do que você está fazendo agora. E aí o cara se formou, ele já está pensando, ele nem se formou, ele está no último ano de faculdade, ele já está pensando, mas mercado de trabalho, mas e agora como é que eu vou fazer? Cara, você ainda nem fez o estágio de conclusão de curso, nem apresentou monografia, nem fez a conclusão, você já está pensando no mercado de trabalho, mas será que vai ter emprego, mas quanto eu vou ganhar? Tem pessoas que me mandam mensagens falando, pô, Arthur, eu entrei na faculdade no primeiro ano de veterinária. É verdade que a gente é desvalorizado? É verdade que a gente ganha pouco? É verdade que não tem espaço no mercado de trabalho? Eu falei, cara, você acabou de entrar na faculdade, como é que você já está pensando em algo que você nem provou, nem se qualificou ainda, né? E aí o cara já está sofrendo por antecedência por algo que ele nem viveu. E aí o cara se forma e ele já quer se comparar com o cara que está há anos, o cara que tem outra experiência, que já tem um método, que já tem algo comprovado, comparar o degrau 2 da vida dele com o degrau 50 de outra pessoa. Aí realmente não funciona. Eu digo, por exemplo, no meu método lá de treinamento para veterinários, eu coloco 3 passos, né? Falo, ó, você vai conseguir alcançar a sua satisfação profissional em 3 passos, que é o fato do cara fazer o planejamento estratégico da carreira, ele desenhar a carreira dele, o que ele quer fazer, como ele quer fazer. O segundo passo, eu digo que é ele deixar de ser veterinário, né? No seu caso, ele vai deixar de ser profissional da saúde, que é quando ele vai criar essas habilidades que o profissional da saúde não tem, que é criar essas habilidades que você não aprende na faculdade, né? Gestão, empreendedorismo, gestão de pessoas, inteligência emocional, autoconhecimento, desenvolvimento de técnicas estratégicas de negócio, para depois ele ir para o último passo, que é o passo do realmente executar, o passo dele realmente se jogar, eu chamo o passo do bug jump, que é quando o cara se joga, vai ter momento perfeito, não vai ter a vontade exata de se jogar. Você tem que começar a agir, começar a ação, sem mais ficar procrastinando, esperando o momento perfeito. Mas, perfeito, André. Acho que deu pra gente conseguir passar muitas mensagens, muitas sacadas pro pessoal aí
de casa que acompanham a gente. Espero que realmente que essa live acabe chegando a muitas pessoas aí e consiga ajudar realmente muito desses profissionais. Legal, foi muito bom o bate-papo, porque mostra que, por mais que as áreas são diferentes, né, todos têm o mesmo, né, e o mesmo aprendizado também, né? Acho que tanto a sua mensagem como a minha serve para as duas profissões e, lógico, você está preparando uma metodologia para ensinar para os veterinários, né? Mudar um pouco a cabeça dos veterinários, como eu estou criando uma metodologia também para ensinar os fisioterapeutas, mudar a mentalidade. E acho que nossa bagagem, nossa experiência, a gente tem que entregar o ouro mesmo, entendeu? É um propósito de vida que eu tenho, acredito que você tenha também esse propósito, de entregar toda a experiência que você teve, hoje a liberdade financeira que você tem, liberdade de tempo que você tem, e eu buscando também essa questão de liberdade, né, no passo a passo, cada um dentro da sua fase, né? Eu acredito que a gente vai criar um legado, né, para essas pessoas que estão vindo agora no mercado, ou as pessoas que têm pouco tempo de mercado, incentivar, mostrar para eles que a nossa profissão, ela dá dinheiro sim, é só fazer da forma correta, trabalhar da forma certa, você vai ter resultado. Sair da zona de conforto Eu sempre, e começar a pensar fora da caixa. Fala aí. eu sempre falo isso. Qualquer profissão dá dinheiro. Qualquer profissão dá dinheiro. Você já viu algum bom pintor desempregado? Um bom eletricista desempregado? Se você é bom, cara, se você entrega o seu melhor, com certeza você vai conseguir um grande sucesso, independente da área, né? Então, a gente se conectou exatamente por isso, porque a gente tem um grande propósito em comum, que é ajudar os outros profissionais a conseguirem galgar os passos do sucesso profissional, independente da sua área, independente da sua carreira. Se qualquer médico, dentista entrar e fazer o seu treinamento, entrar para bater um papo com você, ele vai aproveitar muito o conteúdo, porque a gente tem que se unir, profissionais da saúde, a gente tem que se unir, porque a nossa deficiência é igual. A gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente não tem interesse em buscar esse conhecimento, que é o que falta. E é exatamente isso que diferencia os bons profissionais dos profissionais medíocres, que ficam ali sempre na média, reclamando, falando mal e não conseguem mudar o seu posicionamento. Cara, agradeço demais sua participação, sua presença, aqui, contribuição aí com a nossa audiência muito boa aí. live, conteúdo, informação, mas foi proveitosa. Legal, a gente conseguiu passar tudo aqui. Doutor Arthur, eu agradeço o seu convite, foi muito bom estar aqui podendo debater e orientar o seu público, né, e o meu público também, e vamos aí seguir na mesma linha, no mesmo propósito. Ótimo, excelente, paciente, muito obrigado. Acompanhou meu crescimento, a Márcia, obrigado, Márcia. Ela acompanhou Legal. mesmo, desde o início. Muito bom. André, parabéns pelo seu trabalho aí, satisfação. Obrigado a todo mundo que participou aí e quem sabe até a próxima aí. Beleza, pessoal? Grande Até abraço. a próxima. Muito obrigado. Boa noite.